Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, um programa super especial com uma pessoa super especial. Seja bem-vinda, Naura. Obrigada. A Kombi Vovó Isabel. Muito original, gente. Que ideia maravilhosa. Eu adorei, viu? Bacana. Oh, feliz de estar com você. E o que te remete a estar num ambiente como esse? Uma Kombi, um clássico? Já viveu algum momento especial num clássico? Então, remete a isso, né? Naqueles carros antigos. Eu me lembro que quando eu aprendi a dirigir, quer dizer, eu tinha uns 14 anos, resolvi roubar o carro do meu pai. E assim eu ia, o meu pai teve um Landau, que era um carro, parecia uma banheira aquilo. E um carro, imagina, para quem não sabia dirigir, eu roubei algumas vezes, mas saiu tudo bem, pelo menos não bati o carro. Que bacana, todo brasileiro ou toda brasileira como a Naura tem uma história com o antigo. E a gente começa a reviver nesses momentos. Naura Schneider. Isso. Mulher, jornalista, atriz, produtora e uma mulher super combativa. Nós vamos falar da violência contra a mulher. Naura, um tema delicado, mas que tem que ser debatido e falado o tempo todo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você vem fazendo aí. Então, a violência contra a mulher hoje, graças a Deus, ela é muito falada e eu acho que é a única forma que a gente tem realmente de tentar amenizar esses números, né? Você vê, o Brasil é o país que tem a terceira melhor lei contra a violência do mundo, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340. Em compensação, é o 5º país em feminicídio. Ou seja, nós temos uma lei muito avançada, que eu já fui a vários países da Europa e que eu me surpreendi saber que as pessoas lá não têm leis tão boas quanto a gente. Ao mesmo tempo, a gente tem deficiência na execução dessa lei, né? Então, eu acho que qualquer espaço que a gente possa falar, se comunicar com essas mulheres e dizer para essas mulheres o quanto é importante que elas denunciem, que elas saiam desse ciclo, porque a vida é muito mais do que isso. E amor não é sinônimo de dor. Sem dúvida nenhuma. Ô Naura, vamos aprofundar um pouquinho mais. A gente tem a Lei Maria da Penha, super importante, mas ela precisa ser melhorada em alguns aspectos, porque a mulher faz a denúncia e muitas vezes ela não é ouvida. Ouvida por pessoas que talvez passou pelas dores dela e que muitas vezes depois da denúncia, se não tem uma casa de acolhimento, ela acaba voltando para casa. Como é que a gente consegue debater isso e envolver mais pessoas para que a gente possa ter mais proteção para as mulheres? Bigode, é uma situação difícil porque, na verdade, os casos aumentam a cada ano, né? Agora, depois da pandemia, teve um aumento muito grande. O que acontece? Existem casas de acolhimento, mas poucas casas. Isso. Né? Não abastece a demanda toda que tem. Existem delegacias de mulheres? Sim, tem várias delegacias, mas não são em todas as cidades. Por muitas vezes a mulher é recebida pela delegada, mas ela não tem uma psicóloga que deveria ter, ela não tem às vezes para onde ser encaminhada, porque naquela região não tem uma casa de acolhimento, e é isso que você falou, como ela não tem alternativa, ela acaba voltando para casa ou muitas vezes querendo retirar a queixa, o que hoje já não é mais permitido. Sim. Né? Então, é um problema que eu acho que a gente tem que começar, na verdade, com a educação. Porque nesse processo, a gente está enxugando gelo. A gente enxuga aqui, daqui a pouco aparece mais um pouco. E assim vai. Então, eu acho que através da educação, nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, a gente vai conseguir diminuir isso a longo prazo, porque a gente vai ensinar essas crianças que isso não é uma forma de lidar e tratar com as pessoas. Justamente. Para você que está acompanhando o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões. Eu estou com a Naura Schneider, que é combativa e fala muito da violência contra a mulher. Nós temos um outro problema. Vamos aprofundar um pouquinho mais. As delegacias também não funcionam 24 horas. E muitas vezes a mulher, que é dependente desse violento, ela também, muitas vezes, à noite, não tem como pagar uma passagem, não tem dinheiro, teria que ter viatura também para buscar.
Então, alguns aspectos que eu estou colocando para você é justamente para a gente provocar a sociedade, né, e provocar os nossos parlamentares, Congresso, para melhorar e fomentar esses instrumentos para proteger as mulheres, tanto de dia quanto à noite, casa de acolhimento. É por aí o caminho? Eu acho que esse pode ser um caminho, mas eu vejo a coisa mais para trás. Eu acho assim, ó, que se você se você está passando por uma situação dessas e você tem uma família que te apoia, ou um vizinho que vai ouvir e vai fazer essa denúncia, ou vai te levar até uma delegacia, se você tiver apoio, você vai ter condições de lidar com o que a gente tem hoje, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. As próprias leis, as verbas que precisam para isso, essas coisas demoram. Então, a melhor forma que a gente tem hoje, né, de lidar com um problema é ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos amigos, ensinar os nossos vizinhos que, primeiro, numa situação dessas, não existe essa questão de briga de mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, sim. Você tem que denunciar, você tem que ir atrás, você tem que fazer com que aquela mulher saia daquele ciclo que é realmente, por muitas vezes, muito difícil. E com isso, você vai criando, na verdade, uma forma de defesa. Essas mulheres vão se empoderando e elas vão entendendo que elas não precisam passar por isso. Enquanto isso, a gente precisa, sim, que os nossos deputados, senadores, vereadores, enfim, aprimorem mais essas questões. A lei, ela é muito bem feita, ela é muito bem estruturada. Bem estruturada. Mas a gente precisa de verbas direcionadas para casas de acolhimento, para delegacias 24 horas, porque, na verdade, a agressão não tem horário, né? Então, você está de noite, de madrugada. E também tem isso, se essa mulher, se ela não tiver um apoio da família, o que ela faz? Ela não tem a delegacia para ir. Cada dia é mais difícil. E, exatamente, então ela, muitas vezes, até por questões financeiras, ela acaba se acomodando naquela situação. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma mensagem aí para a gente finalizar o nosso bate-papo para todas as pessoas, para que as pessoas entendam que é importante a gente repetir que a gente tem que proteger as nossas mulheres, proteger os nossos jovens, começar pela educação, como você falou, para que a gente tenha, de fato, uma transformação na sociedade. Deixa uma mensagem aí para o nosso público que acompanha o Combinado com Bigode, Naura. Gente, Combinado com Bigode é um sucesso. É muito criativa essa ideia. E eu quero deixar uma mensagem para vocês em relação a esse assunto que a gente está falando. Toda mulher que se sentir ameaçada, não só fisicamente, pode ser psicologicamente, patrimonialmente, enfim, você tem o direito e o dever de denunciar o seu agressor, por você, por seus filhos, pela sua família. E pode ter certeza que a vida de você vai melhorar a cada dia que você for mais dona de si próprio. Então, acredite em você e parta para uma vida melhor. Ninguém merece sofrer. Obrigado pela presença. Obrigada, pessoal, a você. Vamos juntos acelerar essa ideia. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com Bigode.